Olá, amigos telespectadores, estamos no ar com o programa Andando no Espírito, Andando no Poder de Deus, com o pastor Dave Robertson. E hoje ele vai dar uma ênfase especial sobre os cuidados de Deus sobre a nossa vida, falando como que Jesus ensinou usando as parábolas, porque é o meio mais fácil de passar o ensino para que todos possam entender com clareza o que ele está ensinando. E ele então vai deixar bem claro que Deus tem cuidado de nós, que Deus se preocupa conosco, que Deus quer tomar conta das nossas vidas. Então vamos prestar atenção para que nós possamos usufruir de todos os cuidados de Deus nas nossas vidas. Vamos lá, pastor Dave. So this is why Jesus used so many. É por isso que Jesus usou First tantas of all, parábolas. Em primeiro lugar, They were spiritually dead. porque os homens eram mortos espiritualmente. Second, E em segundo lugar, parables, as parábolas, most of them all cultural barriers. a maioria ultrapassa as barreiras They culturais. cross all cultural barriers. Ultrapassam todas as barreiras culturais. Everybody knows what a wolf is. Todo mundo sabe o que um lobo é. Everybody knows what a sheep Todos is. sabem o que é uma ovelha. So when you use one of those as an Então, example, quando você usa isso como exemplo, they can get the point of what you're trying as to pessoas say. conseguem entender o que você está querendo dizer. Because all cultural barriers understand the same Porque thing. todas as culturas entendem a mesma About coisa. sheep, Sobre ovelhas, Wolves, lobos, elephants. elefantes. That's why Jesus used so many. Foi por isso que Jesus usou as parábolas. He got so basic, Ele falava bem básico, made me want to cry. que me dá até vontade de chorar. When he talked about faith, Quando ele falou sobre a fé, faith. sobre fé. I mean the kind of faith, O tipo de fé whether he'd meet your needs or not. em que ele supre as suas necessidades. What if a spirit came in here where you couldn't exaggerate or lie? E se viesse um espírito aqui em que você não pudesse exagerar ou mentir, And we ask you, e nós te pedíssemos, and you couldn't answer nothing but te truthfully. perguntassem algo e você só pudesse falar a verdade? How many fear your needs being met in the future? Quantos têm medo que a sua necessidade vai ser suprida no futuro? There's a lot of things happening. Muitas coisas estão acontecendo, But when you go to the Word, mas quando você vai na palavra, how basic did Jesus get? Jesus ensinou muito básico. No. How basic did he get to try to get us to understand? Ele ensinou muito básico para que a gente entendesse as coisas. You know what he was amazed with? Sabe o que maravilhava ele? He was amazed by unbelief. Ele ficava maravilhado com a falta de fé. That's about the only thing that amazed him. Era a única coisa que surpreendia ele, a incredulidade. His unbelief. A incredulidade. His teachings got so basic. Os ensinos dele eram muito básicos. Can you imagine this? Vocês podem imaginar isso? Consider the lilies of the field. Considere os lírios do campo. Today, Hoje, they're growing in the field. eles estão crescendo lá no campo. They're beautiful. São muito bonitos. They're so elaborately E decorated. são decorados com muitos detalhes. I mean, attention to every little detail Cada mínimo detalhe in the beauty of a lily. na beleza de um lírio. He compared it to Solomon. E ele comparou o lírio a Salomão. He said, but Solomon, Ele disse, mas Salomão, he wasn't arrayed. I mean, he wasn't dressed like this ele lily, não era vestido como esse lírio, which today is in the field, que hoje está no campo, and tomorrow it's baking some woman's bread e in an amanhã oven. está no forno de uma mulher fazendo pão. Don't you think Você não acha
that you're worth more que você vale mais than that lily. do que aquele lírio? I mean, how simple E isso é muito simples. can you get? Não dá para ser mais simples. Consider the fowls of the air. Considere as aves no céu. They don't store up. Elas não armazenam nada. They don't gather into barns. Elas não guardam as coisas nos celeiros. When it came to the description of Solomon, E quando ele descreveu Salomão, they said even his servants was happy está escrito que até os servos dele, just to be able to put their shift, their time in his presence. os servos dele eram felizes só de ficar na presença dele quando trabalhavam. Just to hear day by day Só de ouvir todos os dias the wisdom that came a out of this sabedoria man's que mouth. saía da boca daquele homem. The Queen of Sheba, A rainha de Sabá, when she went back to her own country, quando voltou para o país dela, she said the half of it. ela disse a metade daquilo. It wouldn't be told. Não dá nem para explicar a metade daquilo. When she saw how happy the servants Quando were, ela viu quão felizes eram aqueles and servos the wisdom that came out e a of him, sabedoria que saía dele, she had no spirit left in her. ela ficou muito chocada. That's like walking up to the edge of the Grand Canyon É a mesma coisa que in você the ir USA. para o Grand Canyon nos Estados Unidos. The first time you look into it, Primeira vez que você olha para aquilo, it takes your breath away. você perde o fôlego. Where can something like this come from? De onde que vem algo tão bonito assim? How was it engineered? Como que isso foi criado? God, how did you cause this? Deus, como que você fez isso? There's no spirit left. Ela não sabia o que dizer. What could have this woman heard? O que essa mulher poderia ter ouvido? The Queen of Sheba already had everything. O que poderia maravilhar ela? Ela era uma rainha, já tinha tudo. What could have been so wise? What could have happened? O que poderia ter acontecido ou ser What tão did she sábio? hear? O que ela ouviu? She is so humbled. Ela ficou muito humilde, No spirit left in her, ficou maravilhada, which means I totally surrender. eu me entrego totalmente, era isso que I significava. surrender. Eu me entrego, The half wasn't even told me. porque não dá nem para explicar o que eu vi. Yet when he talked about the lily Mas, no entanto, quando ele falou do lírio or the fowls of the air, that ou as aves do céu, they don't put one simple grain in a barn que não somewhere. guardam comida em nenhum lugar. He said, "Your heavenly Father feeds Ele them." disse, o seu Pai Celestial alimenta elas. How is it E então, como é that you can't believe que você não consegue crer that you're worth more que você vale mais than many do que muitas fowls of the air aves do céu and lilies of the field? e os lírios do campo? Why did he have to get so simple? Por que ele teve que ensinar tão simples assim? To try to do what? Para tentar fazer o quê? To talk you and I into faith. Para convencer você a ter fé. Well, the apostles were spiritually dead when they heard these things, Os apóstolos estavam mortos espiritualmente quando ouviram essas coisas, but they were spiritually alive mas estavam vivos when they espiritualmente recorded them. quando registraram essas coisas. What kind of faith? Que tipo de fé Can you really have? que você pode ter? What was he doing? O que ele estava fazendo? Wasting paper? Perdendo papel? Gastando papel?
Or what kind of faith can you really have? Ou que tipo de fé que você realmente pode ter? After explaining the fowls of the air, Depois de explicar sobre as aves do campo, the Queen of a Sheba, rainha de Sabá, he said, ele disse: how is it? Como? How is it, Jesus said, Como? Jesus disse that you have no faith? que vocês não têm fé. Why would he bother to say things like that? Por que ele se importaria em dizer coisas como essas? If he didn't want you to go all the way to the other end Se ele não quisesse que você chegasse do outro lado and not operate in the least, e não ficar só operando no pouco, but operate in the mas fullest. operar no maior. And why can you do that? E por que você pode fazer isso? Because he wouldn't have taught to one if there wasn't the other. Porque ele não ensinaria um se não existisse o outro. Because it's available Está to you. disponível para você. Because you can change things. Você pode mudar as coisas. Because God can come Deus pode vir and he can do the e impossible. pode fazer o impossível. Because you don't have to worry a day in Você your não life. precisa se preocupar um dia da sua vida. You have him. Você tem Ele. Oh, Jesus. So in your teachings, Então, nos seus ensinos, roll parables over. vá com as parábolas. He can make one of the best teachers in Brazil. Porque out Ele of you. pode fazer de você um dos melhores mestres do Brasil. All you have to do Tudo que você precisa fazer is get over to them é explicar para as what pessoas God really said o que Deus realmente disse, in such a way de tal forma they can make it work. que elas conseguem fazer aquilo funcionar. Hallelujah. Woo. Well, I've been telling you, the more that I understand about love, Eu já disse para vocês que quanto mais eu entendo sobre o amor, then the more I understand mais eu entendo about God. sobre Deus. The more I understand about love, Quanto mais entendo sobre o amor, the more I understand about the brother of that mais love, entendo sobre o irmão desse amor, which is grace. a irmã que é a graça. The only reason you have grace A única razão por que você tem graça is because he had love. é porque ele tem amor. God so loved the world, he Deus did what? amou tanto o mundo que fez o quê? He did what? Ele fez o quê? So follow me. Então me acompanhe. Jesus said some really strong things. Jesus disse coisas muito fortes. And I thought he just said them so we wouldn't get a big fat head. E eu achei que ele estava dizendo aquilo para a gente não ser orgulhoso, ter cabeça I'm better than grande. you, Sou melhor que você. After all, I'm called. Afinal, eu fui chamado. Are you? No. E você? No. Sorry about that. Ah, que pena. Yeah. I must be special. Eu devo ser especial. You know what I'd tell myself? Eu tinha que dizer para mim mesmo: Oh, shut up. cala a boca. Jesus said some awfully strong things. Jesus disse coisas muito fortes. What was it when he talked about giving? O que ele disse quando ensinou sobre ofertar? When you give, Quando você ofertar, don't be as the hypocrites. não seja como os hipócritas. They love to be seen. Eles adoram serem vistos. You know, when they gave, Quando eles ofertam, I'm a very, very important
Pharisee. Eu sou um fariseu muito importante. Yeah, I serve the synagogue. Sim, eu sirvo na sinagoga. It's obvious you don't. É claro que você não serve. Oh, I think I need to give today. Acho que preciso ofertar hoje. Oh, yeah. I'm gonna give. You know, Vou ofertar. I do that quite often. Eu faço isso com frequência. What did Jesus say? O que Jesus disse? When you give, Quando você ofertar, don't do it to be seen of men. não faça isso para que os homens te vejam. The greed that most preachers have went to on TV. A ganância que a maioria dos pregadores tem na TV, I mean, that's all we know. é só isso que a gente ouve. Who's being glorified all the time? Quem está sendo promovido For who has given what? por estar dando mais. Oh, thank you. This is from Bruce Jenkins, Obrigado. Esse aqui é do Joãozinho, who lives in Agate Beach, Amazon. que mora lá no Amazonas. And he has just sent E ele acabou de mandar $50,000. $50 mil. Totally went to the opposite. Isso é o oposto que deve ser feito. Well, he said the same thing Ele disse a mesma coisa about fasting. sobre o jejum. Of course, when you start disappearing, we can't help but É notice. claro que quando você começa a emagrecer, a gente não pode deixar de notar. You're not supposed to, somebody's eating and you sit down next to them on purpose, Quando alguém está comendo, você sente do lado dele de propósito. Hi. Oi. He's so here. Would you like some food? Você he quer um asked me. pouquinho? Well, why not? Mas por que não? I really didn't want to tell Eu anybody, não but queria contar para ninguém, since you asked, mas já que você perguntou, I've been fasting. eu estou jejuando. What is that? Ah, é? O que é isso? I go without eating because I love Eu não God. como porque amo Deus. There's not many like me. Não muitos fazem isso. Why would he say things like that? Por que ele diria coisas assim? When you fast, Quando você jejuar, when you give. quando você ofertar, He said the same thing about prayer. e disse a mesma coisa sobre a oração. Why? Por quê? How long have you been praying? Faz quanto tempo que você está hour, orando 2? aí? 1 hora ou 2? Oh no. Não, não. I'd really not rather not tell you. Eu não quero nem te contar. Oh, you wouldn't? Oh, Ah, não? well, not unless you really wanted to know. Não, a menos que você realmente queira saber. Why would he say things like this? Por que ele diria coisas assim? See, the reason he said, Então, a razão por que ele disse: don't give to be seen of men. não oferte para que as pessoas te vejam. Don't pray only when other people are watching. Não ore só quando as pessoas estão te olhando. Don't just fast when it's obvious to Não everybody. jejue para See, que todo mundo saiba. you know what you're doing? Sabe o que você está fazendo? You're exalting yourself. Você está se exaltando. You're taking the glory Você está tirando a and glória exalting yourself e exaltando a você mesmo. like you could have something to do with it. Como se você tivesse algo a ver com isso. You really want to tap into Você grace? quer realmente entrar na graça?
You really want to walk in power and have Você Him quer answer mesmo your andar em prayers? poder e ter resposta de oração? Quit exalting yourself Pare de se exaltar and give Him the glory for e dê something a Ele a glória you couldn't earn, por algo que você não you couldn't poderia beg, merecer, não and you poderia didn't implorar. deserve. Just stop it. Pare. Bom, uma coisa que ficou bem claro nesse ensino é que nós devemos passar um tempo a sós com Deus. Nós devemos buscar Deus. E é isso que vai fazer a diferença. Porque as pessoas verão que Deus está nos abençoando. Porque nós temos um relacionamento íntimo com Deus. Como que é isso? É quando eu oro em línguas, quando eu leio a Bíblia, quando eu adoro o Senhor. Isso é um momento a sós com Deus. Eu começo a me relacionar com Ele. Então eu começo a ser abençoada e a receber dele o que eu preciso. Você deveria fazer isso, começar a passar um tempinho a sós com Deus e a sua vida vai começar a mudar. Você vai começar a receber do seu Pai o que você precisa. Então agora nós vamos assistir um testemunho dizendo os frutos da oração em línguas, como que realmente é uma bênção orar em línguas. Vamos lá, Elisa. Eu sou Elisa, moro em Osasco, congrego no ministério da pastora Ana Maria Dias. Eu quero dar um testemunho sobre Andando no Espírito, que é o livro do pastor Dave, que é o que eu estou praticando hoje na minha vida. Isso eu estou tendo muito resultado na minha vida. Deus tem mudado completamente a minha vida. E eu tive uma experiência muito grande com Deus no congresso de janeiro, quando os irmãos de Alagoas vieram na minha casa, que eles não tinham onde ficar. Tinha 15 pessoas, com uma criança 16 pessoas. E Deus falou em meu coração para me abrir as portas para eles. E antes disso, Deus falou para mim que Ele estava passando na minha casa. E eu não compreendia por que Deus estava passando na minha casa, que Ele falando isso para mim. E eu comecei a pensar, e Deus falou assim para mim: eu estou passando na sua casa, você não está confessando que é para mim passar na sua casa? Então eu estou passando na sua casa, filha. Aí eu falei: mas Senhor, como? Aí eu encostei perto da Marici e os irmãos falaram que não tinha lugar para estar. E era 15 pessoas, e eu estava aqui no congresso, e de repente Deus tocou em meu coração. Eu não queria muito fazer isso, mas Deus queria. E eu obedeci o Espírito Santo, aquele toque de Deus no meu coração, que Ele falou que ia passar na minha casa, e aqueles irmãos foram instalados na minha casa 3 dias, para a glória de Deus. E isso foi tão tremendo, irmão, que Deus mudou a minha vida, desde o dia que eles pisaram na minha casa. Porque foi algo tão extraordinário, que tudo foi assim, muito de repente. Deus falou que ia mudar, eu não sabia como. E isso aconteceu. E durante esses 2 meses, de janeiro até o dia de hoje, totalmente minha vida foi mudada. Minha filha estava na Espanha, não tinha como vir. Dentro de 3 dias, Deus mudou o quadro dela. E ela pôde vir aqui me ver, ficar 20 dias. E tudo foi mudando, tudo isso para mim é um testemunho. E também Deus mudou minha casa, Ele me deu tudo novo dentro da minha casa, Ele me deu uma casa nova. E agora, por último, que hoje faz uns 4 dias, Ele me abençoou me dando um carro, um Escort novinho do ano, que isso só um milagre podia acontecer na minha vida. Isso para mim é um testemunho, porque andando no Espírito você não busca as coisas material, é as coisas espiritual, mas as coisas material vai te acompanhando. Então eu estou falando das coisas material para vocês verem que Deus muda tudo na sua vida. Quando você fala em línguas, ora no Espírito, você não precisa pedir nada. A única coisa que você precisa é crer e fazer. E Jesus vai fazer tudo por você. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus por esse testemunho, como ele visitou a Elisa, abençoou, trouxe hóspedes, né? E a Bíblia diz que é bom nós sermos bons hospedeiros, aqueles que recebem bem as pessoas que nos visitam. E ela fez isso e Deus abençoou tanto, porque eles vieram buscar o Senhor e foram abençoados. Eu
Amei esse testemunho, foi maravilhoso, glória a Jesus. Então agora nós podemos fazer uma oração para o Senhor abençoar você e atender às suas necessidades também. Estenda a sua fé desta maneira. Pai, nós te adoramos, nós te glorificamos, Pai, nós te bendizemos, nós agradecemos, Senhor, o teu amor por nós. E eu te peço, Pai, estende a sua mão de graça para abençoar esses telespectadores que estão passando por momentos difíceis, financeiros, e eu oro para que seja aberta uma porta de emprego para aqueles que estão buscando emprego, que eles recebam agora das tuas mãos, Pai, este emprego, e que você venha abençoar com a provisão, dando um jeito para que eles recebam o que eles estão precisando, para que nunca mais falte nada para eles, nem no lar deles. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos, Pai, e dizemos amém, aleluia, glória a Jesus. Oh Senhor Deus, que é maravilhoso, que nos abençoa, Ele está agindo na sua vida. Pode começar a agradecer o Senhor. Então agora que nós chegamos ao final, eu vou deixar o nosso endereço para que você entre em contato conosco, diga o que Jesus está fazendo na sua vida, se esses ensinos estão ajudando você. Nós gostaríamos muito de receber o seu retorno e saber como isso está chegando aí. Simplesmente acesse o site andandonoespirito.org.br e até o próximo programa. Que Jesus abençoe muito você e nós amamos demais você.